Olá, queridos irmãos, meu nome é Jonatas, sou professor do Seminário Teológico do Oeste e leciono algumas disciplinas, dentre elas Teologia Bíblica. Eu gostaria que nós lêssemos um texto, está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso de número 68, apenas um versículo para nossa reflexão, diz assim: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Essas palavras fazem parte de um cântico que foi realizado por Zacarias. Zacarias era um sacerdote, alguém que servia ao Senhor no templo, na realização de cerimoniais, de momentos de sacrifício. E dentre a menção que a Escritura faz a respeito de seu comportamento, ela diz que Zacarias, tanto Zacarias quanto sua esposa, eram pessoas irrepreensíveis. No entanto, o texto menciona também que Isabel não podia ter filhos, a esposa de Zacarias era estéril. E no verso de número 13, nós vemos que havia um clamor no coração de Zacarias que falava a respeito desse pedido de um filho. E no verso de número 13, um anjo aparece a Zacarias e menciona que as suas orações foram ouvidas e que eles receberiam um filho. No entanto, por serem avançados de idade, Zacarias duvida. E porque ele duvidou, ele ficou sem voz durante todo o período de gestação da sua esposa, e tendo o retorno da sua voz apenas quando o menino já havia nascido. É interessante notar que essas palavras que são proferidas por Zacarias, no entanto, elas refletem a exaltação a outro bebê, a outro menino que estava nascendo. Elas são 9, aqui nós temos 9 versículos que proclamam, exaltam a um bebê que estava para nascer de uma virgem. Ele está falando do Cristo Jesus. Ele está falando e começa as primeiras palavras depois de retornar desse período de nulidade na sua própria fala. Ele utiliza as suas palavras para exaltar e glorificar a Cristo, ao menino nascido da Virgem Maria. E é interessante que, embora ele estivesse muito alegre pelo fato de que Deus havia aberto a madre de sua esposa, a menção que ele faz a respeito do sentido da vida desse menino que ele foi fornecido a ele para cuidar e para instruir, João Batista, ele começa a mencionar a partir do verso de número 76, que de certa forma traz conformidade com aquilo que foi dito nos 9 versículos anteriores. Ele diz: Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas. Ele continua falando, e essa menção diz respeito à representação, à apresentação do sentido da vida do seu próprio filho. Seu filho também terá um ministério, mas o ministério desse filho só terá sentido, assim como todas as vidas que agora são alcançadas pela graça maravilhosa do Senhor, só tem sentido se estiverem diante desse Senhor maravilhoso, em proclamação, em sujeição a esse Deus, a esse Senhor que agora chega para resgate de muitos. Jesus Cristo vem para resgatar toda a criação da condição de inimizade para com Deus, e Zacarias está bem consciente disso, e por mais que haja alegria em seu coração pela chegada do seu filho, nada é superior à chegada daquele que é capaz de livrar os homens da morte.
muito interessante que, repetindo as instruções de Zacarias, e ele aponta nesse cântico tudo aquilo que ele precisa ensinar para o seu filho o teu propósito, o propósito da tua vida é viver em serviço, em sujeição, em intimidade, em busca de servir a esse que acaba de nascer, que acaba de ser anunciado. Isso para nós é um esclarecimento muito oportuno e fala de que a razão da nossa própria vida não encontra sentido em nós mesmos, mas sim naquele que encarnou, se fez homem, sendo Deus, se fez homem, viveu entre nós e vivendo de maneira digna e pura, padeceu, foi até os sofrimentos, chegando até a morte de cruz, mas não permaneceu na cruz, embora tenha sido crucificado injustamente, ele ressuscitou para que junto com ele todos os que nele creem fossem também ressuscitados para uma vida de intimidade, a vida eterna que só Cristo pode proporcionar. Aleluia! Glória a Deus, porque Ele nos enviou o seu Filho e esse é o verdadeiro motivo de nos alegrarmos. Que o Senhor nos abençoe, tenhamos um dia abençoado em nome de Jesus.